Vamos a uma aula de apoio sobre como fazer combinações de esforços usando a NBR 8800. Vamos lá. A 800 diz o seguinte, que dependendo de onde vem os esforços, eles precisam ser combinados de acordo com esse somatório que está aqui. Ele foi extraído diretamente da norma. Bem, a minha estrutura nesse contexto aqui, que ela é meramente didático, ela está submetida aos seguintes esforços. Peso próprio, sobrecarga de equipamentos, vento de subpressão, vento de sucção e carga variável. Aqui estão os seus respectivos valores dessas cargas. Bem, essas cargas precisam ser combinadas, respeitando quais critérios? Os critérios desse somatório. Esse somatório eu dividi ele em três partes. Essa primeira parte do somatório, ele faz respeito às cargas permanentes. E nós vamos chamar as cargas permanentes com o sufixo G. Depois ele tem uma soma e vem uma outra parcela. Essa outra parcela ela se diz respeito às cargas variáveis, que eu vou chamar carga variável primária, com o sufixo Q. E todos esses dois valores estão multiplicados por um gama. Esse fator é um fator de segurança. Ora ele vai atenuar, outra hora ele vai majorar essa força. O fator gama em si, ele é um fator de majoração. Seguindo o nosso somatório, nós temos a última parcela, que está contido também dentro de um somatório. Esse somatório, eu chamei ele de carga variáveis secundárias. O que essa parte do somatório quer dizer? Qual a probabilidade de um evento secundário acontecer, variável, né? Acontecer com essa outra carga variável aqui. Então, esses esforços serão somados. Eu tenho duas variáveis aqui. O gama, que majora o esforço, e um psi, que atenua esse esforço. Esses dois valores aqui combinados que vão tratar de forma estatística, de forma probabilística, a probabilidade de uma carga variável secundária acontecer simultaneamente com uma outra carga variável que a gente chama de principal. O que a norma diz? Nós precisamos combinar, fazer todas as combinações possíveis dessas cargas variáveis. Esses valores de gama e de psi, eu vou extrair por meio da tabela 1 para gama e da tabela 2 para psi. Então eu vou procurar na tabela de peso próprio o seu respectivo gama. Para a sobrecarga de equipamento tem seu respectivo gama. Para vento, seja de pressão ou sucção, os gamas são idênticos. E sobrecarga variável também tem seu respectivo gama. Logo em seguida, eu vou procurar o que? Na tabela 2, os psis. Vejam que o psi ele só é usado nessa terceira parte do somatório, onde é feita a combinação das probabilidades. Vejam que eu estou usando os prefixos G para carga permanente e Q para carga variável. Então, gama Q1 variável, gama Q2 variável, gama Q3 variável. E gama G1 para cargas permanentes. Então, dentro do meu contexto aqui, as solicitações GK1 e GK2, que são o peso próprio sobre carga de equipamento, são permanentes. Ou seja, a estrutura sempre vai ter o seu peso próprio atuando e vai ter ali um equipamento parado, fazendo esforço na minha estrutura. Esse equipamento pode ser de natureza qualquer. Pode ser uma CNC, móveis, independente da origem. Elas são permanentes e devem configurar todas as combinações de esforço. As solicitações QK1, QK2 e QK3 são variáveis e devem ser consideradas uma de cada vez. Deve ser considerada uma de cada vez em qual parte? Nessa parcela aqui que eu chamo de carga variável primária. Então eu vou ter, cada hora, uma dessas três variáveis aqui vai estar aqui, nessa parte do somatório. As outras combinações vão ser combinadas o quê? A probabilidade delas ocorrerem quando essa daqui é principal, quando ela for primária. Outra observação importante é que as solicitações QK1 e QK2 não ocorrem de forma simultânea, logo não se combinam.
E na combinação aonde QK2, que é o vento de sucção, for dominante, quando ela estiver aqui, ó, eu devo usar o GK1 como efeito favorável. Na tabela a gente vai perceber que a gente tem fatores em parênteses. Quando o fator estiver em parênteses, é que eu estou usando a favor da segurança. Vocês vão entender isso no exemplo. Bem, aqui, então vamos falar de forma rápida como que eu extraí esses valores aqui da tabela 1. A tabela 1, então vamos lá, peso próprio. A tabela 1 está aqui, ó. Estou usando combinações de forma o quê? Normal, ou seja, uma estrutura de uso normal. Peso próprio de estruturas metálicas, o fator é 1,25. Está aqui. 1,25 aqui. Vou seguir. Sobrecarga de equipamentos. Vou procurar aqui sobre sobrecarga de equipamentos. Peso próprio de estruturas. Peso próprio de equipamentos em geral. 1,5. Está aqui, ó. 1,5 considerável. Vento. Nessa parte da tabela são o que? Ações permanentes, que eu estou denominando de G. Na outra parte da tabela agora eu tenho ações variáveis, que agora é o que? Então, ações variáveis, que está aqui, ó. Então, também usando a característica de uso normal, eu tenho aqui vento, seja de pressão ou sucção positiva ou negativa. O gama para o vento é 1,4. Então, vem cá, anotei. Gama 1,4. As outras ações, no caso de sobrecarga variável. Demais ações, incluindo o uso de equipação. Então, para sobrecarga variável, eu usei o gama de 1,5. Está anotado. Então, o gama eu extraí o meio da tabela 1, de acordo com as suas características. Bem, para as combinações, eu tenho o psi. O psi eu vejo o meio da tabela 2. O psi ele só vai ser útil para mim quando eu estiver falando de cargas variáveis. Eu estiver falando de quê? Então eu tenho o psi Q1, psi Q2, psi Q3. Bem, sobre a ação de vento, os psi vão ser idênticos. Então aqui, ó, tabela 2. Ações de combinações para ações variáveis. Tá aqui, ó. Então eu vou usar o psi 0. Ações de vento, 0,6. Então eu vim cá, anotei 0,6 aqui. Sobrecarga variável. Nesse caso aqui, estou usando o valor de 0,8. Eu tirei dessa variável aqui, ó. Uso de sobrecarga de coberturas e usos em geral, né? Então, se que eu usei, 0,8. Está aqui. Então, extraídos esses valores, o que me resta fazer agora? Fazer as combinações possíveis, respeitando esse somatório aqui. As possíveis combinações são essas. Vamos entender. Com calma. As ações permanentes, elas vão configurar todas as combinações possíveis das ações das cargas. Está aqui. Então, peso próprio e a sobrecarga. Então, eu coloquei esses valores da cor verde. Então, elas vão configurar todas as combinações. Então, o seu gama 1 atribuído ao peso próprio. Onde estão essas variáveis? Eu já tenho esses valores e já tenho também o GK1. O GK1, no caso aqui, é 1 kN. O GK2, nesse contexto, é 2 kN. Bem, então, feito esses somatórios aqui, ó, todas as cargas permanentes possíveis, eu vou somando elas. Então, essa parcela aqui verde do meu somatório foram todas consideradas aqui. Vou para uma segunda parcela do meu somatório, de carga variável primária. Ou seja, essas cargas variáveis, ora eu vou considerar elas como uma predominância primária, ou seja, elas vão acontecer. Outra hora, elas não vão acontecer, não vão ser, elas vão estar como características secundárias. Então, o que eu fiz? Seguindo um exemplo, uma lógica aqui, ó. Então, eu vou colocar que meu vento de pressão V1, ela é uma ação primária, ela foi considerada aqui. Então, essa parte do somatório está aqui. Ó. Mas, percebam que aqui agora, ó, eu tenho de fato um somatório onde eu vou somar todas as variáveis secundárias. Se o vento
de pressão V1 foi primário, então a carga variável, as outras cargas variáveis vão ser de característica secundária. Só que no meu exemplo anterior eu disse que o vento QK1 e QK2 não ocorrem simultaneamente. Por quê? Na diagonal da minha treliça, na peça da minha treliça, uma hora ela vai estar submetida a um vento de pressão, outra hora de sucção. Ou seja, elas não ocorrem de fato, na realidade, simultaneamente. Então, não vão combinar elas. Então, eu vou combinar a carga variável V1 como principal. Logo, o que vira secundária para mim? A sobrecarga variável, o QK3. Então, está aqui, ó, nessa parte do meu somatório. Como eu estou usando a sobrecarga variável como carga variável secundária, eu preciso multiplicar ela pelo meu gama e pelo meu psi. Ou seja, a minha primeira combinação de esforço, ela tem essa característica, tem esse formato. O que eu vou seguir agora? Vou fazer a minha segunda combinação. As cargas permanentes vão configurar todas. Agora eu vou tratar o vento de sucção como carga primária. Perceba que é um valor só, que ele tem que entrar, é um valor só. Por que é um valor só? Porque eu não tenho um somatório aqui não. Sendo assim, o vento de sucção ele é primário. Ele combina com quem? Eu não combino ele com pressão, então eu ignoro ele. Eu vou combinar ele com quem? Com sobrecarga variável. Então, o vento de sucção como primária, logo a sobrecarga variável vai ser secundária. Sendo secundária, eu contemplo ela com o meu gama e com o meu psi. Agora, a minha terceira configuração, eu vou usar a sobrecarga variável como ação primária. Logo, as demais vão ser secundárias. Então, aqui nessa probabilidade aqui, nessa opção aqui, eu estou usando a carga variável como primária e a de pressão como secundária. Vejam que agora, como a pressão está sendo como secundária, eu vou multiplicar ela pelo seu gama e pelo seu psi. Continuamos as minhas possibilidades. Então, olhando novamente a minha carga variável como carga primária, eu vou combinar ela como carga secundária, a minha carga de sucção. Está aqui. Então, eu já fiz as minhas combinações respectivas, tendo cada uma desses três aqui como primária e combinando as suas respectivas como secundárias. Então, esse tipo de combinação está contemplado na solicitação 1, 2, 3 e 4. O que me resta agora? Me resta agora combinar, fazer as outras possibilidades. Qual a possibilidade que eu tenho? De ocorrer as ações permanentes mais uma ação secundária variável. Essa variável, por exemplo, agora eu estou combinando ação permanente com o vento somente. Eu não tenho, por exemplo, no caso aqui, a probabilidade de ocorrer uma carga secundária variável. Depois eu combinei a solicitação permanentes com vento de sucção e a solução de permanente com sobrecarga variável. Ou seja, dentro desse contexto aqui, ó, eu tenho essas possibilidades. São os que? 7 possibilidades. Esses valores aqui eu tenho. Eu vou jogar os valores aqui e fazer as respectivas contas. Vou usar o quê? Qual o valor, qual o maior valor deles eu vou usar para me calcular a minha estrutura. Nesse caso aqui, vale ressaltar o seguinte, olha, na combinação que a solicitação em que QK2 for dominante, o GK1 terá efeito favorável. Vejam que, nesse caso aqui, o valor aqui está negativo. Então, eu devo usar esse valor entre parênteses aqui, ó, do peso próprio. Quando vocês forem fazer a conta aqui, vocês vão usar o gama 1 aqui como 1. Vocês vão ver que esse valor aqui ele vai converger para um valor de segurança, um valor maior. Então, quando o vento de sucção for uma carga variável primária, eu vou usar esse valor aqui como valor em parênteses.
Bem, seguindo outro exemplo de combinação. Aqui eu coloquei mais um valor de carga variável para a gente entender essa parte do somatório aqui. Então, seriam as mesmas configurações do exercício anterior, porém eu adicionei uma outra carga variável que seria o que? Uma variação térmica da minha estrutura. Imagina que ela está dentro de um contexto onde tem uma variação térmica muito grande. Ela gera um esforço qualquer. Lembrando que esses valores aqui são meramente didáticos. Então, por meio da tabela 1 e tabela 2, eu extraí os valores para gama Q4 e psi Q4. Então vamos lá. Vou voltar na tabela 1 aqui. Tabela 1. Efeitos de ações de temperatura. Está aqui, 1.2. E para gama 1. E para psi, efeito de temperatura, 0.6. Então está aqui, ó, 0.2 e 0.6. Usando as mesmas configurações do exercício anterior. Então, as solicitações QK1, QK2, QK3, QK4 são variáveis. Devem ser consideradas uma de cada vez. Uma de cada vez em que? Nesta parte aqui do somatório. Depois, as demais, vistas como secundárias, elas precisam ser combinadas aqui. Ó. Então, vamos às respectivas configurações. Perceba que esse aqui, como tem uma variável a mais, tem mais configurações. Vamos por partes. Cargas permanentes. Vamos configurar todos os meus somatórios. Carga variável. Eu vou atribuir cada valor desse aqui com uma carga variável que? Primária. Então, se eu elenco essa daqui como primária, as demais são o quê? Secundárias. E elas precisam ser combinadas aonde? Nessa terceira parte aqui do meu somatório. Então, as cargas variáveis secundárias. Aqui, ó, no plural. Então, vamos seguir um raciocínio aqui. Ó. Então, eu vou pegar as minhas permanentes, configurando todas as possibilidades, e vou elencar, primeiramente, a primeira possibilidade de ocorrer o vento de pressão como carga primária. Se aqui é primária, as demais são secundárias. E elas têm que combinar entre si. Porém, pelo meu exercício, eu falei que o de sucção não combina, porque ela não ocorre ao mesmo tempo. Então, aqui como pressão primária está aqui, as demais são o quê? Secundárias. O que é secundária no meu contexto? Sobrecarga variável e variação térmica. Então está aqui, ó. Combinei essa terceira parte do somatório aqui, ó. Percebe que é um somatório, então eu tenho que ir somando todas as minhas possíveis variáveis secundárias. Nessa configuração, eu tenho sobrecarga variável e variação térmica. Pronto, essa aqui é a minha primeira possibilidade. Tendo a pressão VU como primária. Agora, tendo a pressão de sucção como primária, eu vou combinar elas. Quais são as secundárias? Se essa daqui é primária, logo essas duas aqui vão ser secundárias. Então está aqui. Carga variável e térmica. Configuro mais uma possibilidade. A terceira possibilidade, como carga variável agora como primária. Logo, as demais são que? Secundárias. Então, o vento de pressão 1 é secundário e a carga e a variação térmica é secundária. Percebam, gente, que o meu exercício fala que essas duas aqui não podem ser combinadas juntos. Ou uma hora eu tenho uma ação de vento fazendo pressão, ou uma hora eu tenho uma ação de vento fazendo sucção. Por isso que uma hora eu ignoro um desses valores na minha possibilidade. Então, continuando. Tendo carga variável, novamente, como primária, quais são as secundárias? Pressão positiva e variação térmica. Pronto. Agora eu vou fazer a combinação da carga variável como primária, tendo a sucção como secundária e a variação térmica como secundária. Fechei mais uma possibilidade. Qual a próxima possibilidade? Eu ter a minha variação térmica como um efeito primário. Variação, ou seja, só um desses valores primários. Logo, os demais são secundários. Então, eu tenho aqui variação térmica e sucção. Seguindo a lógica, mais uma possibilidade.
a variação térmica como primária, eu tenho o vento de sucção, a carga variável como secundária e o vento de pressão variável. Ou seja, esse cara aqui, ora eu vou elencar, atribuir isso aqui como uma ação primária e vou combinar as ações secundárias. Dê uma pausa no vídeo aí e veja a tela com mais calma e tenta entender de forma, seja for intuitiva, como foi feita essas combinações com suas respectivas cores. Combinando isso, depois eu vou, como se diz, né, ignorar essa parte de ação secundária e vou ver quais são as possibilidades de ocorrerem as cargas permanentes com as suas respectivas cargas primárias somente. Perceba que na hora que você for fazer as contas, esses valores aqui vão dar valores bem menores, né, do que os demais em cima. Mas a gente tem que fazer todas as possibilidades possíveis. Bem, essa seria a nossa aula de apoio. Espero que tenha ajudado os alunos aí. E na aula a gente vai comentando, tirando as suas possíveis dúvidas. Obrigado pela atenção de todos, bons estudos. Até a próxima.